Alô, 1, 2, 3. Como é que... Havendo o número legal, iniciamos nossos trabalhos. Gostaria de chamar a vereadora Valéria Bento para assumir a segunda secretaria. Com a palavra, o vereador Carlos Tissanelli. Oi, gostaria de justificar o vereador Biró. Está justificado, vereador. Declara aberta a 29ª sessão ordinária do 2º Legislativo da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 23 de outubro de 2018. Esta presidência informa que se encontra à disposição dos vereadores a súmula das correspondências recebidas e expedidas,
o balancete da receita das despesas referente ao mês de setembro, encaminhada pelo Executivo Municipal, processo administrativo 456/2018 e a ata da 28ª sessão ordinária. Esta presidência coloca em votação a ata da 26ª sessão ordinária, realizada no dia 2/10/2018. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Vai. Encerrado o expediente da mesa, havendo número legal, passamos ao expediente aos senhores vereadores para a apresentação dos seus trabalhos. Sim. Alguém tem que pedir. Todo mundo é consenso? Pede para o Matheus. Presidente, questão de ordem. Com a palavra, o vereador Luiz Henrique Capellini. Presidente, caso haja consenso, eu gostaria de solicitar a inversão da pauta. Tudo certo, vereador Silva? Nós vamos solicitar a inversão da pauta. Eu vou ter que me ausentar, então eu vou ficar nessa etapa na parte dos vereadores. Eu vou sair, eu posso pela parte dos vereadores e me ausentar no processo que vocês preferirem. Eu vou me manifestar em juízo. Tem que dar tanta palavra, tem que dar pra Quanto tempo você acha que demora isso? Então, solicitando a inversão de pauta, em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado. Um é 2004 e um é 2006. Como é que começa? Bota as duas juntas separadas. Esta presidência informa que neste momento iniciaremos os procedimentos relativos à votação das contas municipais referente ao exercício de 2004, sendo responsável o senhor Laírton Gomes Goulart. Para melhor entendimento, esta presidência faz os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável às contas municipais de 2004, na sessão da segunda Câmara do dia 18 de outubro de 2006. A Câmara Municipal, em decisão do seu plenário, na 20ª sessão ordinária, no dia 18 de setembro de 2007, decidiu rejeitar as contas municipais do ano de 2004. Por decisão do Poder Judiciário, exaurado no processo judicial 592-96-2012-8-26-0075, o processo referente ao julgamento das contas municipais de 2004, feito pela Câmara, foi declarado nulo, fácil a ausência de defesa do então prefeito municipal. Com a declaração de nulidade, o processo de julgamento e a competente decreto legislativo 26 de 2007 deixaram de ter validade e, por essa razão, novamente as contas do município de Bertioga, referentes ao ano de 2004, deverão ser votadas. Após a decisão do Judiciário, foi aberto prazo de defesa para o ex-prefeito Laírton Gomes Goulart apresentar sua defesa nos autos. Após a defesa, o processo foi enviado nos termos regimentais para apresentação de parecer pela Comissão de Análise Jurídica e Comissão de Orçamento e Finanças. Feito esses esclarecimentos, passamos à discussão e votação das contas municipais do ano 2004, que observará as seguintes disposições. Será realizada a leitura da defesa apresentada pelo prefeito em exercício de 2004 e, após, será realizada a leitura do parecer exarado pelas comissões permanentes desta Casa. O procedimento de votação observará os termos do artigo 2206, parágrafo 3º, inciso 1º do Regimento Interno, sendo a votação realizada de forma nominal, vereador a vereador.
O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi favorável às contas municipais de 2004. Esclarecemos ainda que o quórum a ser observado para fim de mudança de entendimento prévio do Tribunal de Contas é de maioria qualificada, conforme previsto no inciso 3º do parágrafo 1º, artigo 51 e do artigo 231 e ainda do inciso 3º do artigo 240, todos do regimento interno dessa Casa de Leis. O presidente votará na presente questão conforme disposto no termo do inciso 2º do artigo 27 da Lei Orgânica do Município. No sentido de agilizar a leitura, consulto o doutor plenário no sentido de efetuar a leitura da defesa do senhor Laírton Gomes Goulart pelo vereador e o parecer então a leitura da defesa pela vereadora Valéria e o parecer pelo vereador Carlos Ticianelli. Está negociando alguma coisa? Oi? Peraí, deixa eu só. Começa daqui, então. Começa daqui. Estamos negociando aqui. Quem que vai ler aqui então a defesa ficou e o parecer ficou pelo vereador Carlos Ticianelli. Tá bom. Negociações encerradas aí de quem vai valer? Quem vai ler? Solicito a vereadora Valéria que proceda à leitura do parecer exaurado. Solicito a vereadora Valéria que proceda à leitura da defesa apresentada pelo senhor Laírton Gomes Goulart sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas acerca das contas municipais de 2004. Laírton Gomes Goulart, ex-prefeito, já qualificado nos autos de processo de prestação de contas. Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar sua defesa, assim como expor e requerer o quanto segue. Está meio ruim de pegar assim. 1. Considerações sobre as contas de 2004. 1. Por meio de parecer conjunto, o processo 190/2007, foram indicados os processos municipais 35/04, 3875/04, 4593/04, 1316/04, em relação aos quais teria o Elegio Tribunal de Contas do Estado indicado exceção à aprovação de contas do município de Bertioga, conforme se verifica de folhas 28 seguintes desse procedimento. 2. São 3 processos aos quais as discussões sobre eventual legalidade. Tem A, TC 05158/02605, suposta ilegalidade na contratação por dispensa de licitação do IDORT para implementação de projetos do município em 2004. B, TC 015157/026/05, suposta ilegalidade na contratação por dispensa de licitação do IDORT para implementação de projeto de saúde na escola. C, TC 027710/026/04, suposta legalidade na contratação por irregularidades na concorrência pública, quando da contratação da empresa Boreal Engenharia para a construção de escolas, para a construção de escola no loteamento Parque Estoril, Jardim Vicente Carvalho, no município de Bertioga. 3. A discussão está prescrita, não podendo mais as contas serem rejeitadas. Isso
porque, considerando a nulidade reconhecida, há um lapso de mais de 5 anos desde o final do mandato de Laírton, quase 10 anos. Eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto às prescrições administrativas. As prescrições administrativas, em geral, quer das ações judiciais, tipicamente administrativas, quer do processo administrativo, mercê do vejusto prazo, decreto 20.910/32, obedece à quinquenalidade, regra que não deve ser afastada em caso. Aí a RG da AG 951-568, São Paulo. O relatório do ministro Luiz Fux, primeira turma, julgado em 22/4/2008. 5. Eis também o entendimento do voto do ministro relator Benjamin Zeinler, que conduziu ao acórdão TCU 2709 de 2008, plenário, deixando evidente que a prescritibilidade da pretensão punitiva, sendo que o caso se deu reconhecimento nos termos da Lei 11.280/2006, devendo-se analisar de ofício a questão. 6. Da mesma forma, o posicionamento da decisão normativa TCU 35/2000, sendo, com todo o respeito, o recebimento do presente com a declaração da perda de objeto, aceitando-se as contas. 7. De qualquer maneira, no tocante à contratação de IDOT, já existe demanda judicial que discute os referidos contratos, não havendo mais objeto em relação aos contratos do IDOT, sendo o caso de se excluir tal questão de processo. 8. Não obstante, à época, há quase 15 anos, havia entendimento acerca da possibilidade de dispensar-se procedimento licitatório para instituições sem fins lucrativos para apoio à educação. Naquele período, ocorreu mudança de posicionamento interpretativo e jurisprudencial, ou a consolidação de um entendimento acerca de eventual impossibilidade de dispensa em casos semelhantes. A leitura do inciso 13, no artigo 24 da Lei de Licitações, poderia gerar a interpretação dada ao caso de dispensa de licitação, como ocorrido no caso concreto. 10. Vejamos o texto da lei. Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o artigo 37, inciso 21, na Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos de administração pública e dá outras providências. Artigo 24. É indispensável a licitação. 13. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimentalmente estatutariamente da pesquisa do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável a reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Redação dada pela Lei 8.883 de 1994. 11. Uma das questões mais polêmicas verificadas no âmbito da Lei 8.666/93 diz respeito ao caso da dispensa de licitação, que permite a contratação de instituições sem fins lucrativos, artigo 24 do inciso 13, o motivo de tanta discussão sobre essa matéria. O motivo de tanta discussão sobre essa matéria deve-se ao fato de muitas entidades estatais estarem contratando diversos serviços baseados no permissivo, que poderiam ser supridos por seus próprios empregados ou de serem viabilizados por prévio procedimento licitatório. Esse dicionamento infringe frontalmente o princípio da isonomia, pois prejudica outras instituições que poderiam prestar os mesmos serviços à administração pública, em muitos casos com preços mais compatíveis e com serviços de melhor qualidade. 12. Nesses contratos é visível o entendimento por parte das entidades estatais de que os serviços ligados à atividade de planejamento estratégico e ou desenvolvimento organizacional, por exemplo, suprem a exigência da área de desenvolvimento institucional destacada pela legislação, já que os trabalhos que resultam em crescimento quantitativo e qualitativo dos produtos e serviços da contratante. Sobre esse aspecto, o desenvolvimento institucional
é visto como algo que possa propiciar aperfeiçoamento, progresso ou crescimento de uma determinada organização. 13. O prefeito, à época, Laírton, baseou-se em parecer jurídico da Procuradoria. Naquele momento, tecnicamente, se admitia a dispensa em hipótese que houvesse aperfeiçoamento, progresso ou crescimento de uma determinada organização, como era o caso do município. A instituição era o melhoramento do sistema de ensino de Bertioga. Todos os serviços foram prestados, o texto de lei bastante claro, evidente, expresso e preciso, levando a intérprete a confundir-se facilmente. 14. Há uma publicação do Tribunal de Contas de Santa Catarina, anexada, de 2004, e demonstra o estudo do tema que ainda não estava completamente consolidado. Aí tem aqui o site. Dispensa de licitação para contratação de PDF. 15. Há também casos de dispensa para o assessoramento em prova de concurso público, a qual houve dispensa. 16. O ex-prefeito Laírton Gomes Goulart, médico e confiante no processo administrativo interno, assinou o contrato em relação ao qual se discute a legalidade. O corpo técnico, à época, por sua vez, acreditou na interpretação que permitia a dispensa, bastando a leitura da lei vigente. Não se pode, assim, rejeitar as contas, eis que Laírton, dentro de boa fé, acreditava de boa fé ser possível a dispensa de licitação. 18. O caso dos autos, a partir da mudança de interpretação, não podia o gestor público municipal ser surpreendido com uma mudança de certo ângulo radical que mudou completamente a aplicação da norma. O princípio da segurança jurídica é um dos princípios basilares e, se não o mais, um dos mais importantes do Estado Democrático de Direito, é a garantir a própria essência deste. É por meio da segurança jurídica que se assegura a estabilidade e credibilidade nas relações sociais e jurídicas. 19. Essa segurança é essencial a conduzir a atuação de homens nos planos, escolhas e decisões de sua vida. Essa segurança jurídica coincide com uma das mais profundas aspirações do homem, a da segurança em si mesma, a da certeza possível em relação ao que cerca, sendo esta uma busca permanente do ser humano. É a insoptável necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro. É ela, pois, quem seja projetar e iniciar consequentemente e não aleatoriamente ao mero sabor do acaso. Comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita previsibilidade é, portanto, o que condiciona a ação humana. 20. Por isso, como não poderia ser diferente, a administração pública deve necessariamente atentar-se a tal princípio, segurança jurídica, em sua atuação, seja para imprimir uma mínima previsibilidade em seus atos, seja para respeitar situações por elas mesmas chanceladas, executar tal princípio com conjunto com respeito à legalidade e dar credibilidade a seus atos, é dar a efetividade ao Estado Democrático de Direito. O ato administrativo, objeto desse estudo, constitui uma das formas de expressão das decisões tomadas pela administração pública, a qual, atentando ao princípio da legalidade, tem o condão de produzir efeitos jurídicos, reconhecendo, modificando, extinguindo direitos ou impondo restrições e obrigações. Ao se expressar por meio de ato administrativo, a administração pública também deve respeito ao princípio da segurança jurídica. 21.
Almírio do Couto Silva, em artigo para a Revista de Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, expôs que, por meio do princípio de segurança jurídica, nos vínculos entre o Estado e os indivíduos, se assegura uma certa previsibilidade de ação estatal, do mesmo modo que se garante o respeito pelas situações em consonância com as normas impostas ou reconhecidas pelo poder público, de modo a assegurar a estabilidade das relações jurídicas e uma certa coerência nas condutas do Estado. 22. Esse vínculo não se dá apenas entre a administração e a pessoa apenas, mas com os próprios gestores públicos municipais. O gestor municipal, como indivíduo, acredita no texto da lei. 23. Uma atuação de administração pública é uma atuação da administração pública não mais pautada friamente na legalidade, mas em busca de resguardar direitos e expectativas por elas lançadas aos próprios administrados. 24. Cabe ao Estado, como um todo, assegurar a confiança das pessoas a ele ligadas e aquelas ligadas à própria administração. Fácil é constatar a existência de suas facetas distintas do princípio da segurança jurídica, ou, então, como se verá, a existência na realidade de dois municípios. Uma de natureza objetiva, a qual imprime limites concretos aos atos da administração pública, consubstanciada na estabilidade jurídica, ou seja, nos limites à retroatividade dos atos, seja pelo passar do tempo, pelo esgotamento das etapas ou pela simples conclusão de um ato, que em nosso ordenamento está estampado o artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, por meio da previsão de proteção ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, e outra de natureza subjetiva, diretamente ligada à expectativa gerada às administradas em relação à atuação da administração pública. É a proteção, a confiança do administrado, é a previsibilidade da atuação estatal. Essa mesma previsibilidade de atuação estatal está em relação aos gestores políticos. 25. Não obstante, haja entendimento de que o princípio da proteção, a confiança, seria um subprincípio da segurança jurídica. Pode-se perfeitamente dizer que não são independentes entre si, cada um a proteger sua esfera específica. O princípio da segurança jurídica resume-se-ia em seu aspecto objetivo, resultando no aspecto subjetivo para o princípio da proteção, a confiança, Entretanto, em relação a essa conexidade existente entre eles, atualmente não há como analisar a segurança jurídica sem adentrar os aspectos da proteção à confiança do administrado. 26. De origem alemã, o princípio da proteção, confiança, preocupa-se, entre outros, com a relação existente entre a administração pública e o indivíduo, a garantir que expectativas provenientes de uma conduta da administração pública sejam consideradas, seja pela própria administração pública, seja pelo Poder Judiciário, um eventual controle, sendo as consequências jurídicas respeitadas. 27. O princípio da proteção à confiança passou no final da década de 70 a ter presença constante nas decisões da Corte Europeia, principalmente em razão da regulamentação do mercado europeu. De uma análise dessas decisões, pode-se verificar que a aplicação do princípio da proteção à confiança é realizada para garantir que a administração pública alcance seus objetivos, mas protegendo expectativas individuais lançadas aos administrados. No caso dos autos, o administrador acreditou no texto da lei que permitia a dispensa.
permitir a dispensa, a proteção, a confiança do administrado. Contrário senso, não pode o gestor ser punido ao acreditar na interpretação de um texto claro de lei. 32. Vale mencionar trecho da obra da professora Odete Medawar, que se pronuncia sobre o tema. Embora o poder e dever de anular permaneçam plenos para qualquer ato civilizado de ilegalidade, é possível que, em determinadas circunstâncias e ante pequena gravidade do vício, a autoridade administrativa deixe de exercê-los em benefício do interesse público, para que as consequências do desfazimento em si e sua repercussão não acarretem em maior prejuízo que a subsistência do ato. Em tais casos, a autoridade deverá sopesar as circunstâncias e as repercussões, até mesmo sociais, do desfazimento no caso concreto, para decidir se o efetua ou se mantém o ato. Por vezes surgem casos de atos que produzem efeitos irretratáveis que tornariam inócua eventual anulação. 33. No caso em análise, ainda que se tenha, como anteriormente dito, um gestor público na discussão sobre teoria da confiança, perfeitamente aplicável a ele, que acreditou estava praticando o ato correto. Os atos praticados se coadunavam com o entendimento levado a efeito na época. 34. Em caráter subsidiário, ainda pende um argumento que não pode ser afastado. A situação já está sob júdice, não podendo as contas serem rejeitadas sob pena de nova discussão futura, sendo o caso subsidiariamente de suspensão de julgamento até decisão judicial do caso. Solicita ao vereador Carlos Ticianelli que proceda à leitura do parecer exarado em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças e Comissão de Análise Jurídica. Tratam os autos do processo de tomada de contas municipais do ano de 2004, enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que através do TC 1993/026/04 procedeu à análise técnica no exercício de suas funções institucionais. Assim, nos termos dos artigos do artigo 229 e seguinte do regimento interno desta Casa, passamos a traçar o parecer sobre a matéria. Importante, um breve relato sintético. As contas municipais de 2004 foram analisadas pelo TCESP, num primeiro momento, em 3/10/2006, quando a segunda Câmara daquela Corte de Contas emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação. Remetido a essa Casa de Leis, nos termos da Constituição Federal, essa Câmara Municipal, após parecer conjunto da CAGE e COF, desfavorável às contas municipais, decidiu na 28ª sessão ordinária do ano de 2007 por rejeitar as contas municipais do ano de 2004, aprovado por conseguinte o decreto legislativo 026/07. Balizou sua decisão em razão de contratos celebrados pelo prefeito municipal que foram julgados irregulares, o que, em razão do entendimento da época, seria motivo suficiente para embasar aquela decisão. Informado com a decisão, o ex-prefeito Laírton Gomes Goulart pleiteou e conseguiu a anulação da decisão deste legislativo, sob o argumento de ausência de sua intimação para apresentação de defesa, quando a tramitação do processo administrativo 190/2007, o que se configurou, no entendimento da Justiça, ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Com a decisão da anulação judicial transitada em julgado no Decreto Legislativo 026 de 2007, coube a essa Casa de Leis tornar público a decisão e iniciar os procedimentos para o novo julgamento das contas municipais
municipais de 2004, dessa vez dando oportunidade do ex-prefeito se manifestar, o que foi feito das folhas 98 às 133. O julgamento tem como foco a avaliação da gestão de forma ampla em seu aspecto macro, mitigando a relevância de minúcias aspectos formais. O julgamento dessas contas é, portanto, sustentável de avaliação de cunho político, que leva em consideração critérios de conveniência e oportunidade. A norma constitucional determina que o parecer do Tribunal de Contas não vincula nenhuma decisão referente às contas municipais. Como órgão auxiliar do Poder Legislativo, o parecer do TCESP pode ser aprovado ou reprovado pela Câmara Municipal, cabendo a decisão soberana de 2/3 dos vereadores da totalidade dos que compõem a Câmara Municipal. A última palavra da função que lhe é precípua de fiscalizar o Poder Executivo, razão pela qual divergir ou convergir para a opinião auxiliar do TCESP é matéria normal e tranquila. Esse parecer leva e conta algumas premissas básicas. A primeira é que, com a decretação de irregularidade das contas do ano de 2004, feito por essa Casa de Leis, o ex-prefeito, nos termos da Lei Complementar 64 a 90, ficou inelegível por 8 anos, nos termos da alínea G do inciso 1º do artigo 1º da referida norma complementar. Desta forma, o ex-prefeito ficou impedido de participar de pleitos eleitorais entre 2007 a 2015. Essa situação carreou ao ex-prefeito uma penalidade por ele suportada pelo evento decorrente da decisão do Legislativo. Tanto isso é verdade que, em análise em pleitos municipais anteriores, mesmo sendo candidato, não obteve autorização judicial para o registro. Assim, em razão da rejeição, ficou inelegível. Por essa razão, uma nova decisão contrária acarretaria ao ex-prefeito uma nova sanção, igual à anterior já suportada, caracterizando a aplicação de 2 penas distintas decorrentes do mesmo evento. Apenar alguém 2 vezes pelo mesmo crime é proibido pela Justiça. A segunda questão que também baseia esse parecer é o fato que o ex-prefeito já responde perante o Poder Judiciário pela celebração dos contratos administrativos que foram a base para julgamento anterior feito pela Câmara. Ou seja, por tal questão já está correndo apuração. Ora, se já existe essa análise judicial no respectivo processo, haverá decisão onde será acarretado ao ex-prefeito o ônus da condenação ou o bônus da absolvição? Assim, caso haja condenação, uma das consequências será a inegibilidade, o que ocorreria neste procedimento caso as contas municipais de 2004 sejam declaradas irregulares. Conclusão. Diante de todo o exposto e face à impossibilidade de se apenar alguém 2 vezes pelo mesmo fato, e ainda vez existe discussão judicial sobre os contratos administrativos celebrados pelo ex-prefeito, que balizaram a decisão anterior e verificando os pontos motivadores do parecer favorável do TCESP, emito o presente parecer que opina pela aprovação das contas municipais do ano de 2004. Salientando que essa é o entendimento desse relator, que poderá ser acompanhado pelos demais vereadores integrantes das comissões permanentes, que opinem sobre a matéria, sendo que, havendo entendimento diverso, caberá a apresentação de parecer em separado, sendo que, no dia do julgamento, a leitura do entendimento será norteada pelo maior número de subscritores. Eis o parecer em conjunto que vai subscrito pelos vereadores que concordam, isso em 23 de junho de 2018. Uma vez que o parecer exarado pelas comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica foi pela aprovação das contas municipais, seguindo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os que votarem a favor do parecer estarão votando pela aprovação das contas municipais.
E os que votarem contra o parecer estarão votando contra a aprovação das contas municipais. Ficou bem claro? Sim. Doutor? Quem votar a favor do parecer. Solicito então que o primeiro secretário proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se manifestem sobre o parecer exarado pela Comissão de Orçamento e Finanças, em conjunto com a Comissão de Análise Jurídica, devendo votar os senhores vereadores sim para aprovar o parecer da comissão e não por reprovar o referido parecer das comissões. Solicito ao primeiro secretário que proceda, que apure e proclame o resultado. Aliás, faz a chamada. A chamada dos vereadores e... Você emendou aqui. Sim, emendei, foi, passei um... Só chamada, então. Antônio Carlos Ticianelli. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, por eu não ter conhecimento desse processo na época, eu não era vereador, não fazia parte dessa casa, isso era uma coisa bem... na época, como disse, veio parecer favorável, e na época votaram contrário, e eu não participava na época, então eu vou me abster do meu voto, senhor presidente. Ok. Arnaldo de Oliveira Júnior. Em vista da complexidade do assunto, da concomitância de vários outros processos, mas da parte analisada que foi entendida como já punida, e eu voto de acordo com o procedimento aprovado. A favor do parecer. Eduardo Pereira de Abreu. Eu fiz o parecer, senhor presidente. Voto sim, porque nós vamos tomar outro processo judicial aí, caso a gente vote não, por causa do efeito da prescrição. Não sei qual foi a ideia do Tribunal de Justiça, mas deveria ter feito o cálculo pelo tempo que demorou para julgar, né? Acho que podia ter feito em efeito liminar, podia ter dado lá na época e ter retroagido quando poderia. Então hoje, se votarmos não e rejeitarmos o parecer, vamos abrir uma brecha para de novo o tribunal ser acionado e, mais uma vez, rasgar a decisão anterior da Câmara. Então, vamos votar sim para ceder uma parar por aqui. Luiz Henrique Capellini. Eu vou me abster. Magno Roberto Silva Souza, ausente. Matheus Del Corso Rodrigues. Eu voto sim pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas e das comissões dessa casa. Ney Vaz Pinto Lira. Analisei atentamente o parecer do Tribunal de Contas, analisei os pareceres das duas comissões, eu voto sim. Silvio José Magalhães. Seguindo o parecer da comissão, eu voto sim. Valéria Bento. Eu voto sim, mesmo porque ele já cumpriu pena, já ficou 8 anos inelegível, né? Então, é encerrar isso de uma vez por todas. Sendo 6 votos sim, 1 ausente e 2 abstenção, então foi aprovado aí o parecer do tribunal. Considerando a manifestação deste plenário, declaro aprovado o parecer exarado pelas comissões permanentes desta Casa, COF e CAGE, estando, portanto, aprovadas as contas municipais do exercício 2004 do município de Bertioga. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do competente decreto legislativo oriundo da decisão do douto plenário. Decreto Legislativo 103/2018 dispõe sobre as contas do município de Bertioga referentes ao exercício 2004.
Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo relativo ao exercício 2004, constantes dos autos do processo administrativo 190/07, sobre o número 1993/02604, executando-se os atos pendentes de apreciação, excetuando-se os autos pendentes de apreciação com formas de apartados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, em votação, aqueles que estiver de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o decreto legislativo número 103 de 2018, que dispõe sobre as contas do município de Bertioga referentes ao exercício 2004. Registrando-se. Determino a Secretaria desta Casa que tome as demais providências que se fizerem necessárias. Agora as contas de 2005. Esta presidência informa que neste momento iniciaremos os procedimentos relativos à votação das contas municipais referentes ao exercício de 2005, sendo responsável o senhor Laírton Gomes Goulart. Para melhor entendimento dos procedimentos, essa presidência faz os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável às contas municipais 2005 da sessão da primeira Câmara de 21 de agosto de 2007. A Câmara Municipal, em decisão do seu plenário, na 17ª sessão ordinária do dia 17 de junho de 2008, decidiu por rejeitar as contas municipais do ano 2005. Por decisão do Poder Judiciário, exarado no processo judicial 592-96-2012-8-26-0075, o processo referente ao julgamento das contas municipais de 2005, feito pela Câmara, foi declarado nulo face à ausência de defesa do então prefeito municipal. Com a declaração de nulidade, o processo de julgamento e a competente decreto legislativo 027/2008 deixaram de ter validade. Por esta razão, novamente as contas do município de Bertioga referentes ao ano de 2005 deverão ser votadas. Após a decisão do Judiciário, foi aberto o prazo de defesa para o ex-prefeito Laírton Gomes Goulart, que apresentou a defesa nos autos. Após a defesa, o processo foi enviado nos termos regimentais para a apresentação de parecer da Comissão de Análise Jurídica e Comissão de Orçamento e Finanças. Feito esses esclarecimentos, passamos à discussão da votação das contas municipais para o ano de 2004, que observará as seguintes disposições. Corrigindo 2005. Será realizada a leitura da defesa apresentada pelo prefeito do exercício 2005 e, após, será realizada a leitura do parecer exarado pelas comissões permanentes desta Casa. O procedimento de votação observará os termos do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 1º do Regimento Interno, sendo a votação realizada de forma nominal, vereador a vereador. O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi favorável às contas municipais do ano 2005. Esclarecemos ainda que o quórum a ser observado para fins de mudança de entendimento prévio do Tribunal de Contas do Estado é de maioria qualificada, conforme previsto no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 51 e do artigo 231 e ainda do inciso 3º do artigo 240, todos do regimento interno dessa Casa de Leis. O presidente votará na presente questão conforme disposto no termo do inciso 2º, artigo 27º da Lei Orgânica do Município. No sentido de agilizar a leitura, consulto do outro plenário no sentido de efetuar a leitura da defesa do senhor prefeito pela vereadora Valéria e do parecer pelo vereador Carlos Cianelli. Em votação, aquele que estiver de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado.
Solicita a vereadora Valéria que proceda à leitura da defesa apresentada pelo senhor Laírton Gomes Goulart sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas acerca das contas municipais de 2005. Considerações sobre as contas de 2005. 35. Em relação às contas de 2005, há contestação quanto ao contrato firmado com o IPPP, objeto de processo do Tribunal de Contas do Estado, número 167.15/026/06. 36. A situação é a mesma de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso 13, da Lei de Licitações, como acima exposto para o ano de 2004, sempre ligando-se a dispensa a empresas de educação. 37. Conforme se verifica de folhas 37 e seguintes, o mesmo assunto está sob júdice, sendo o caso de suspender-se a apreciação até a análise do mérito judicial. Não obstante, como também alegado acima, discussão acerca das contas de 2005 já está superada pela prescrição, não se podendo aplicar qualquer sanção ao ex-prefeito Laírton em razão do transcurso do tempo. 39. O quanto alegado anteriormente se transcreve em parte para evitar qualquer dúvida. A discussão, portanto, está prescrita, não podendo mais as contas serem rejeitadas. Isso porque, considerando a nulidade reconhecida, há um lapso de mais de 5 anos desde o final do mandato de Laírton, quase 10 anos. 40. Eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto às disposições administrativas. Das prescrições administrativas em geral, quer de ações judiciais, tipicamente administrativas, quer de processo administrativo, mercê do veluto prazo decreto 20.910/32, obedecem à quinquenalidade, regra que não deve ser afastada em caso. 41. Eis também o entendimento do voto do ministro relator Benjamin Zinler, que conduziu o acórdão TCU 2709/2008 plenário, deixando evidente que a prescribilidade da pretensão punitiva, sendo o caso de seu reconhecimento nos termos da Lei 11.280/2006, e vendo-se analisada de ofício a questão. 42. Da mesma forma, é o posicionamento da decisão normativa do TCU 35/2000, sendo, com todo respeito, o recebimento da presente com a declaração da perda do objeto, aceitando-se as contas. 43. Como também alegado para as contas de 2004, à época, há quase 15 anos, havia entendimento acerca de possibilidade de dispensar-se o procedimento licitatório para instituições sem fins lucrativos para apoio à educação. Naquele período ocorreu mudança de posicionamento interpretativo e jurisprudencial ou da consolidação de um entendimento acerca eventual da impossibilidade de dispensa de casos semelhantes. A leitura do inciso 13 do artigo 24 da Lei de Licitações podia gerar interpretação dada ao caso de dispensa de licitação como ocorrido em caso concreto. 45. Vejamos o texto da lei. Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamento, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos de administração pública e dá outras providências. Artigo 24, é indispensável a licitação. 13. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimentalmente, estatutariamente da pesquisa, do ensino e desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Redação dada pela Lei 8.873, de 1994. 46. Uma das questões mais polêmicas verificadas no âmbito da Lei 8.666/93 diz respeito ao caso
de dispensa de licitação que permite a contratação de instituições sem fins lucrativos. Artigo 24, inciso 13. O motivo de tanta discussão sobre essa matéria deve-se ao fato de que muitas entidades estatais estarem contratando diversos serviços baseados ao permissivo, que poderiam ser supridos por seus próprios empregados ou de serem viabilizados por prévio procedimento licitatório. Esse direcionamento infringe frontalmente o princípio da isonomia, pois prejudica outras instituições que poderiam prestar os mesmos serviços à administração pública, em muitos casos com preços mais combatíveis e com serviços de melhor qualidade. 47. Nesses contratos, é visível o entendimento por parte das entidades estatais de que os serviços ligados às atividades de planejamento estratégico e o desenvolvimento organizacional, por exemplo, suprem a exigência da área do desenvolvimento institucional destacada pela legislação, já que os trabalhos que resultam em crescimento quantitativo e qualitativo dos produtos e serviços do contratante. Sob esse aspecto, o desenvolvimento institucional é visto como algo que possa propiciar aperfeiçoamento, processo ou crescimento de uma determinada organização. 48. O prefeito, à época, Laírton, baseou-se em parecer jurídico da Procuradoria naquele momento, e tecnicamente se admitia a dispensa em hipótese que houvesse aperfeiçoamento, progresso ou crescimento de uma determinada organização, como era o caso do município. A intenção era melhoramento do sistema de ensino de Bertioga. Todos os serviços foram prestados. 49. Uma publicação do Tribunal de Contas de Santa Catarina, anexada em 2004, que demonstra o estudo do tema que ainda não estava completamente consolidado. Aí tem o site, dispensa de citação para a contratação, em PDF. Há também casos de dispensa para assessoramento em prova de concurso público, na qual houve dispensa. 51. O ex-prefeito Laírton Gomes Goulart, médico e confiante no processo administrativo interno, assinou o contrato em relação ao qual se discute a legalidade. O corpo técnico, à época, por sua vez, acreditou na interpretação que permitia a dispensa. O texto da Lei de Licitações, como acima transcrito, permite o claro entendimento de que não é necessária licitação para a contratação em discussão. 52. Não se pode, assim, rejeitar as contas, eis que Laírton, dentro de boa fé, acreditava de boa fé ser possível a dispensa de licitação, até pela leitura do texto de lei expresso em tal sentido. 53. No caso dos autos, a partir da mudança de interpretação, não podia o gestor público municipal ser surpreendido com uma mudança de certo ângulo radical que mudou completamente a interpretação e aplicação da norma. A princípio, o princípio de segurança jurídica é um dos princípios basilares e não o mais um dos mais importantes, um dos mais importantes do Estado Democrático de Direito. Para garantir a própria essência deste, e por meio de segurança jurídica que se assegura a estabilidade e a credibilidade das relações sociais jurídicas. 54. Essa segurança é essencial a conduzir a atuação do homem nos planos, escolhas e decisões de sua vida. Essa segurança jurídica coincide com uma das mais profundas aspirações do homem, a da segurança em si mesma, a da certeza possível em relação ao que o cerca, sendo essa uma busca permanente do ser humano. É insoptável a necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro. É ela, pois, quem seja projetar e iniciar consequentemente, e não aleatoriamente, ao mero sabor do acaso. Comportamentos cujos frutos são comparáveis a médio e longo prazo.
Dita previsibilidade condiciona-se a ação humana. 56. Almira de Couto e Silva, um artigo para a revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, expôs que, por meio do princípio da segurança jurídica, nos vínculos entre o Estado e os indivíduos, se assegura uma certa previsibilidade da ação estatal, do mesmo modo que se garante o respeito pelas situações em consonância com as normas impostas ou reconhecidas pelo poder público, de modo a assegurar a estabilidade das relações jurídicas e uma certa coerência em condutas do Estado. Cabe ao Estado, como todo, assegurar a confiança das pessoas a ele ligadas e aquelas ligadas à própria administração. Fácil é constatar a existência de duas facetas distintas do princípio da segurança jurídica, ou então, como se verá, a existência da realidade de dois princípios. Uma da natureza objetiva, a qual imprime limites concretos aos atos da administração pública, consubstanciadas na estabilidade jurídica, ou seja, nos limites a retroatividade dos atos, seja pelo passar do tempo, pelo esgotamento de etapas ou pela simples conclusão de um ato, que nosso ordenamento está estampado no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, por meio de previsão de proteção ao direito adquirido ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. E, 2, a outra natureza subjetiva, diretamente ligada à expectativa gerada nos administrados em relação à atuação da administração pública, e a proteção à confiança do administrado, é a previsibilidade de atuação estatal. Essa mesma previsibilidade de atuação estatal se dá em relação aos gestores políticos. 60. Não obstante haja entendimento, é que o princípio da proteção e confiança seria um subprincípio da segurança jurídica. Pode-se perfeitamente dizer que são independentes entre si, cada um a proteger sua esfera específica. O princípio da segurança jurídica resume-se-ia em seu aspecto objetivo, restando ao aspecto subjetivo para o princípio da proteção à confiança. Entretanto, em razão dessa conexidade existente entre eles, atualmente não há como se analisar segurança jurídica sem adentrar o aspecto de proteção e confiança do administrado. 61. De origem alemã, o princípio da proteção e confiança preocupa-se, dentre outros, com a relação existente entre a administração pública e o indivíduo, a garantir que expectativas provenientes de uma conduta de administração pública sejam consideradas, seja pela própria administração pública, seja pelo Poder Judiciário, e eventual controle, sendo as consequências jurídicas respeitadas. 62. O princípio da proteção e da confiança passou, no final da década de 70, a ter presença constante nas decisões da Corte Europeia, principalmente em razão da regulamentação do mercado europeu. De uma análise dessas decisões, pode-se verificar que a aplicação do princípio da proteção e confiança é realizada para garantir que a administração pública alcance seus objetivos, mas protegendo expectativas individuais lançadas aos administrados. / 63. A dicção do princípio da constitucional, além de ser ter previsão expressa em alguns diplomas infraconstitucionais, como os artigos 2, 2º, 54 e 31 da Lei 9.784/99, regula o processo administrativo da União, bem como o artigo 11 e 33 da Lei 9.872/99 dispõe sobre o processo de julgamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental. 65. Não obstante, a súmula tem a previsão de que a administração pode anular, na sequência, a disposição de que eles não se originam direitos, ou seja, por viciados, seu único destino seria anulação, já que produziriam efeitos na esfera jurídica. 66. Na prática, constatou-se que algumas hipóteses desses atos, ainda que maculados por ilegalidade, produziam efeitos, sim, gerando inclusive direitos. Essa constatação foi responsável pela flexibilização dessa visão conservadora, dando espaço ao entendimento de que algumas hipóteses que seria possível
a manutenção do ato administrativo viciado para proteger direitos de terceiros e, em certas situações, o próprio interesse público. Aqui vislumbra-se claramente não apenas a tendência em se preservar a segurança jurídica, mas também a proteção à confiança do administrado. Confabulando. Ai, presidente. 67. Vale a pena mencionar o trecho da obra da professora Odete Medoar, que se pronuncia sobre o tema. Embora o poder e dever de anulada permaneçam plenos para qualquer ato eivado de ilegalidade. É possível que, determinadas circunstâncias e ante a pequena gravidade do vício, a autoridade administrativa deixe de exercer em benefício do interesse público para que as consequências do desfazimento em si, a sua repercussão não acarretem maior prejuízo que a substância do ato. Em tais casos, a autoridade deverá sopesar as circunstâncias e repercussões, até mesmo sociais, do desfazimento no caso concreto para decidir se o efetua ou se mantém o ato. 68. No caso em análise, ainda que se tenha, como anteriormente dito, um gestor público na discussão sobre teoria da confiança, perfeitamente aplicável a ele, que acreditou que estava praticando um ato correto. Os atos praticados se coadunavam com o entendimento levado ao efeito da época. 69. Assim, não se pode rejeitar contas do ex-prefeito Laírton se estas forem analisadas, mesmo que superados os outros aspectos apontados, prescrição e matéria subjúdice. 3. Pedidos. 70. Diante do exposto, pede-se para que possa instruir o processo a ser garantida a ampla defesa de Laírton, que sejam trazidas aos autos as cópias integrais dos processos administrativos, especialmente pareceres jurídicos juntados nos processos administrativos discutidos, acima de que ensejaram as dispensas de situações aqui contestadas, assim como documentos que demonstrem que houve a prestação de serviço. Portanto, que não houve prejuízo. A medida evita cerceamento de defesa e uma condenação simples, infundada e aleatória. 71. Pede-se o caso à oitiva do Dr. Laírton para que confirme o quanto aqui alegado, assim como a realização da prova pericial dos contratos discutidos, assim como que possa subscritor sustentar oralmente em tribuna as ações de seu cliente em data a ser agendada. 72. Quanto ao julgamento, pede-se que seja reconhecida a prescrição, ou seja, suspensa a análise das contas até o julgamento dos casos sob júdice e que tratam das mesmas questões aqui abordadas. Em segundo grau de subsidiariedade, pede-se que as contas sejam aprovadas com fundamento no quanto acima alegado. Termos de impede de deferimento, São Paulo, 17 de abril de 2018. Acabou. O vereador Carlos Cianelli para ler os pareceres das comissões. Tratam os autos do processo de tomada de contas municipais do ano de 2005, enviado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que através do TC 30.013/026/05 procedeu à análise técnica no exercício de suas funções institucionais. Assim, nos termos do artigo 229 e seguintes do regimento interno dessa Casa, passamos a traçar o parecer sobre a matéria. Importante um breve relato sintético. As contas municipais de 2005 foram analisadas pelo TCESP, num primeiro momento, em 7 de 8 de 2007, quando a primeira Câmara daquela Corte de Contas emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação. Remetido a essa Casa de Leis, nos termos da Constituição Federal, esta Câmara Municipal, após parecer conjunto da CAGE e COF, desfavorável às contas municipais, decidiu na 17ª sessão ordinária do ano de 2008 por rejeitar as contas municipais do ano de 2005, aprovando por conseguinte o Decreto Legislativo 027/08. Balizou sua decisão em razão de contratos celebrados pelo prefeito municipal que foram julgados irregulares, o que em razão
razão do entendimento da época seria motivo suficiente para embasar aquela decisão. Informando com a decisão, o ex-prefeito Laírton Gomes Goulart pleiteou e conseguiu a anulação da decisão desse legislativo, sob o argumento de ausência de sua intimação para apresentação de defesa, quanto à tramitação do processo administrativo 789/2007, o que configurou, no entendimento da Justiça, ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Com a decisão da anulação judicial transitada em julgado, o decreto legislativo 027/08 coube a essa Casa de Leis tornar público a decisão e iniciar os procedimentos para o novo julgamento das contas municipais de 2005, desta vez dando oportunidade do ex-prefeito se manifestar, o que foi feito às folhas 70 e 107. O julgamento tem como foco a avaliação da gestão de forma ampla, em seu aspecto macro, mitigando a relevância de minúcias e aspectos formais. O julgamento dessas contas é, portanto, sustentável, de avaliação de cunho político, que leva em consideração critérios de conveniência e oportunidade. A norma constitucional determina que o parecer do Tribunal de Contas não vincula nenhuma decisão referente às contas municipais. Com os órgãos auxiliar do Poder Legislativo, o parecer do TCESP pode ser aprovado ou reprovado pela Câmara Municipal, cabendo a decisão soberana de 2/3 dos vereadores da totalidade, dos que compõem a Câmara Municipal. A última palavra na função que lhe é precípua de fiscalizar o Poder Executivo. Razão pela qual divergir ou convergir para a opinião auxiliar do TCESP é matéria normal e tranquila. Este parecer leva em conta algumas premissas básicas. A primeira é que, com decretação de regularidade das contas do ano de 2005, feito por essa Casa de Leis, o ex-prefeito, por termos da Lei Complementar 64/90, ficou inelegível por 8 anos, nos termos da alínea G do inciso 1º do artigo 1º da referida norma complementar. Desta forma, o ex-prefeito ficou impedido de participar de pleitos eleitorais entre 2008 e 2016. Essa situação carreou ao ex-prefeito uma penalidade por ele suportada pelo evento decorrente da decisão do Legislativo. Tanto isso é verdade que, em análise em pleitos municipais anteriores, mesmo sendo candidato, não obteve autorização judicial para registro. Assim, em razão da rejeição, ficou inelegível. Por essa razão, uma nova decisão contrária acarretaria ao ex-prefeito uma nova sanção igual à anterior já suportada, caracterizando a aplicação de 2 penas distintas decorrentes do mesmo evento. Apenar alguém 2 vezes pelo mesmo crime é proibido pela Justiça. A segunda questão que também baseia esse parecer é o fato que o ex-prefeito já responde perante o Poder Judiciário pela celebração dos contratos administrativos que foram a base para o julgamento anterior feito pela Câmara. Ou seja, por tal questão já está ocorrendo a apuração. Ora, se já existe essa análise judicial, no respectivo processo haverá decisão onde será carreado ao ex-prefeito ou em ônus de condenação ou bônus de absolvição. Assim, caso haja condenação, uma das consequências será a inegibilidade, o que ocorreria nesse procedimento caso as contas municipais de 2005 sejam declaradas irregulares. Conclusão. Diante de todo o exposto, a face impossibilidade de se apenar alguém 2 vezes pelo mesmo fato, e ainda vez que existe discussão judicial sobre o contrato administrativo celebrado pelo ex-prefeito, que balizaram a decisão anterior, e verificando os pontos motivadores do parecer favorável do TCESP, emito o presente parecer que opina pela aprovação das contas municipais do ano de 2005, salientando que essa é o entendimento deste relator, que poderá ser acompanhado pelos demais vereadores, integrantes das comissões permanentes que opinam sobre a matéria, sendo que, havendo entendimento diverso, caberá a apresentação de parecer em separado, sendo que no dia do julgamento a leitura do entendimento será norteada pelo maior número de subscritores. Eis o parecer em conjunto que vai subscrito pelos vereadores que concordam, isso no dia 25 de julho de 2018.
Em votação. Não, eu vou falar, vou aprovar o parecer agora. Não, parece ser, tem que chamar um. Já. Aqui, mas aqui não sou eu que falar. Aqui. Não, mas isso já foi. Defesa, parecer. Próxima folha. Uma vez que o parecer exarado pelas comissões de Orçamento e Finanças e de Análise Jurídica foi pela aprovação das contas municipais, seguindo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os que votarem a favor do parecer estarão votando pela aprovação das contas municipais. E os que votarem contra o parecer estarão votando contra a aprovação das contas municipais para o ano de 2005. Solicito então que o primeiro secretário proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se manifestem sobre o parecer exarado da Comissão de Orçamento e Finanças em conjunto com a Comissão de Análise Jurídica, devendo votar o senhor vereador sim para aprovar o parecer das comissões ou não para reprovar o referido parecer das comissões. Vai fazer chamada, vereador. Antônio Carlos. Sou o primeiro secretário que faça as devidas chamadas. Antônio Carlos Ticianelli. Voto pela abstenção, senhor presidente. Doutor Arnaldo de Oliveira Júnior. Aprovação. Eduardo Pereira de Abreu. Senhor presidente, nós vereadores, na mesma tese, nós estamos aí em uma posição favorável no parecer, considerando que poderemos ser surpreendidos por uma decisão novamente com relação à prescrição. Mas que, já manifestado meu voto também, acompanhando o relatório favorável, que fique registrado aí pela imprensa presente, né? Só não consegue ser eleito hoje ou quem está preso ou quem não tem advogado bom. Luiz Henrique Capellini. Deixa o Eduardo falar. Por decreto de rejeição de contas. Luiz Henrique Capellini. Vou me abster. Pela abstenção. Magno Roberto Silva Souza, ausente. Matheus Del Corso Rodrigues. Sim, pela manutenção do parecer dessas casas e pelo Tribunal de Contas. Nevas Pinto Lira. Pela aprovação. Silvio José Magalhães. Acompanhando o voto da comissão desta casa, voto sim. Valéria Bento. Pela aprovação. Sendo 6 votos favoráveis, 2 contrários, duas abstenções e 1 ausente, aprovado o parecer. Considerando a manifestação desse plenário, declaro aprovado o parecer exarado pelas comissões permanentes dessa Casa, COF e CAGE, estando, portanto, aprovada as contas municipais do exercício 2005 para o município de Bertioga. Registrando. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do competente decreto legislativo oriundo da decisão do douto plenário. Decreto Legislativo número 104/2018. Dispõe sobre as contas do município de Bertioga referentes ao exercício 2005. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo relativas ao exercício 2005, constantes nos autos do processo administrativo número 789/2007, número Tribunal de Contas 3001/02605, executando-se os atos pendentes, excetuando-se aos atos pendentes da apreciação com formação de apartados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, em votação, aquele estiver de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado.
Declaro, portanto, aprovado o Decreto Legislativo 104 de 2018, que dispõe sobre as contas municipais de Bertioga referente ao exercício 2005, registrando. Determino a Secretaria desta Casa que tome as demais providências que se fizerem necessárias. Pessoal, nós, tendo em vista aí temos que votar aí o projeto dos bombeiros, dos GVTs, eu gostaria de solicitar a convocação dos senhores vereadores para quinta-feira à noite, às 18 horas, 2 sessões extraordinárias para nós podermos aí votar esse importante projeto, aonde a prefeitura vai contratar aí 20 guardas bombeiros salva-vidas para a temporada de 2019. Não, vão participar do processo, vereador, 29 vão participar, vão ser aprovados apenas 20. Nós tentamos aí aumentar os 29, mas não obtivemos sucesso. Tinha no orçamento... Oi? De qualquer forma, tem 29 formandos. Inicialmente, aparentemente, vereador, o que eu entendi é que são 20 vagas, 29 se prepararam. Eles vão fazer uma prova agora no sábado e domingo, prova escrita e prova prática. É por isso que nós temos que votar, porque na outra semana vai ter a prova do governo do estado. Então, para não conflitar e para nós podermos absorver o maior número de guarda-vidas, então o interessante, o ideal é que nós possamos votar, o senhor tem acompanhado esse processo aí, que seja votado antes do final de semana. Então, pessoal, só para questão de colocar, Valéria, o pessoal treinou, não quer saber, não quer dizer que esses 9, Valéria, vai ter a contratação de 58 guarda-vidas pelo Estado. Então, o pessoal que não entrou nessas 8 vagas vão poder ter uma nova chance a nível do Estado. Então, vão ser 58 guardas-vidas pelo Estado e 20 guarda-vidas por Bertioga, totalizando 78. Se não for a prova no final de semana, e se nós não aprovarmos a sessão extraordinária, e aí pode sim cair o número ser menor de 78, vereadora. Então, por isso que é importante nós votarmos, por isso que eu estou convocando, peço a atenção de vocês. Eu sei que vocês não gostam da sessão extraordinária, mas é um caráter urgente, é um caráter emergencial, atendendo a comunidade. Diversos vereadores têm acompanhado esse trabalho, então acho importante nós podermos votar em sessão extraordinária em regime de urgência, para poder atender aí a demanda solicitada. Então, são 20 para o final de semana e 58 do Estado, totalizando 78 guardas-vidas para trabalhar durante 90 dias na Operação Verão aqui no município de Bertioga. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvio Magalhães. Presidente, a preocupação está no seguinte, foram 40 e poucas pessoas que participaram do treinamento, foram separados 29 pessoas, nós estamos com 20 bombeiros já faz alguns anos, e a população que tem visitado as nossas praias tem aumentado em número significativo. Havia questão de sensibilizar para que a gente pudesse também aumentar o número de bombeiros lá, porque não há nenhum impacto absurdo no orçamento você ter mais 8 ou 9 pessoas para salvar vidas na praia. Então, eu acho extremamente importante que a gente olhe com carinho esse número. Eu sei que não depende dessa casa, não é atribuições dessa casa. Mas eu tenho certeza que o líder do governo se sensibilizaria nessa questão de conversar, né, com o senhor prefeito lá, no sentido de aumentar o número de pessoas, até porque a população que está na nossa cidade no final de semana é muito maior. Né? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Carlos Ticianelli.
Sim, vereador, eu concordo com Vossa Excelência. Eu até vou falar para o senhor, eu estou aqui meio... Porque o que eu entendi lá, não sei se o vereador Matheus entendeu a mesma coisa, são 29 formandos que estão lá para atuar, senhor presidente. É que eu não sei se... Acho que a vereadora Valéria entendeu a mesma coisa também. Inclusive, é falado pelo comandante 27 homens e 2 mulheres. Então... Vem sendo 20 pessoas há muitos anos, e era o que a lei estava prevista. Sim. O presidente tem toda a razão disso. Sim. O que havia necessidade é da gente sensibilizar para aumentar esse número, entendeu? É isso. Com a palavra, a vereadora Valéria. Na verdade, eu tenho um amigo que está diretamente ligado a isso. Eles vão fazer, foram 29 formandos, só que eles vão fazer, como tem esse lance das 20 vagas, eles vão fazer um processo seletivo de novo entre eles, para ver desses aí, 9 serão excluídos. Eu acho isso um absurdo. Eu sou totalmente contra isso, porque o salário deles é muito, muito irrisório. Com todo o respeito, que eu sei que estão correndo, estão trabalhando, mas é R$ 1.000 e poucos. Entendeu? Só R$ 1.000 e poucos. Eu acho que a gente teria que tentar dar uma mudada nisso daí. Eu concordo, que teria que ser os 29. 9 a mais não vai onerar em nada, no meu ponto de vista. Pessoas que vão ser salvas lá, gente. É um número de vidas que podem ser salvas. Com a palavra, vereador Matheus. Seguindo na linha do que o vereador Silvio, Carlos, o presidente e a vereadora Valéria colocaram, eu também estive no dia lá com esses vereadores. Eu acho que eu entendo tudo que o presidente colocou e que os demais vereadores colocaram, e a gente está pensando, vereador Eduardo, numa lei ou numa regra que se tem de 20, mas eu sugiro, viu, senhor presidente, que até que possamos, ou informalmente, que façamos um documento amanhã desta casa assinado por todos, seja para o Estado ou para o município. Aí eu vou entrar num mérito agora que não é mais o mérito da regra ou da lei, que é o mérito social e do lado do ser humano. Eles eram 42, foram 29 escolhidos que conseguiram concluir, quer dizer, estava comentando com o vereador Eduardo aqui, na véspera daquele dia que eles receberam aquele diploma e foram graduados, eles fizeram 11 quilômetros de natação e 10 de corrida na volta. Quer dizer, dedicação em 3 semanas intensa para 29 chegar lá, passar, aguentar até o fim e depois fazer outro tipo de seleção para 9 pessoas que estão preparadas ficarem de fora. Pelo amor de Deus, eu acho que além de uma regra ou de uma determinação estadual, municipal para cumprir, tem o lado humano daquelas pessoas. 9 jovens, o vereador Carlos, que o senhor viu ali, todos muito jovens, empolgados para começar a temporada e trabalhar. Então, assim, eu não sei se vamos conseguir, espero que sim, mas que façamos alguma coisa em conjunto para que isso seja revertido. Com a palavra, vereador doutor Arnaldo. Percebemos a importância do assunto, mas vimos também a crueldade do Tribunal de Contas. Sugiro que o prefeito faça uma consulta ao Tribunal de Contas para não se tornar inelegível. Com a palavra, vereador Silvio. Só para reforçar essa questão, inclusive as notas que esses jovens obtiveram lá, são notas acima da média, isso dito pelo próprio comando do Corpo de Bombeiro que estava lá. São todos jovens de Bertioga. Nós tínhamos lá 2 moças que passaram por essa prova que é extremamente difícil, né? Então eu fico imaginando, esses 9 jovens a mais que estão lá, é extremamente importante para aumentar a vigilância da praia, porque 20 é um número muito pequeno. Porque uma parte do apoio que se recebe do Estado agora, principalmente nessa fase, é no setor administrativo. Os 5, 6 homens que vão vir a mais estão fazendo o curso, então eles fazem o curso agora na temporada, são deslocados para cá, mas principalmente para o setor administrativo. Para o exercício na praia, é necessário a gente aumentar o número. Entendeu? 20 é muito pouco. E eu tenho certeza que essas 9 pessoas a mais vão ajudar em muito. Crianças perdidas na praia, a salvar vidas, a orientar o público. Então, eu acho que isso não cria nenhum impacto e beneficia demais a nossa cidade. Vereador Silvio, o senhor tem razão. Eu gostaria, vamos tirar uma comissão de vereadores para conversar lá com o secretário de governo, com o secretário o Cassiano Guedes, lá, o Roberto Cassiano Guedes. Se precisar deixar para sexta-feira, nós voltamos na sexta-feira.
eu acho que as considerações são importantes. Vamos fazer uma comissão, nós iremos falar com o prefeito para poder realmente poder ter no máximo de pessoas possíveis. Com a palavra, doutor Arnaldo. Embora pareça ironia, o nosso Tribunal de Contas tem sido tão severo que mesmo procurando estar de acordo com o comportamento adequado, moral e salvando vidas, é bem possível que o nosso prefeito se torne inelegível querendo salvar vidas com mais esses 9 salva-vidas. Peço a consulta para que esse problema técnico, jurídico não ocorra e depois venha culpar o senhor que pediu para salvar vidas. É isso. É importante, doutor, pode ficar tranquilo, quanto à legislação, a lei anterior, essa nova lei que nós votamos, atende, então a lei anterior foi decretada inconstitucional. Essa lei agora está amparada dentro da legislação certinha, e essa lei que está vindo hoje consegue amparar. Agora, quanto aos números, eu acho que o vereador Silvio tem razão, o vereador Matheus falou, o vereador Eduardo, a vereadora Valéria colocou muito bem. Vamos tentar sim viabilizar a possibilidade de quanto mais, uma grande verdade é quanto mais policiais, mais segurança na praia, na estrada, na rua, diminui a criminalidade. Tendo em vista que vem mais de 100 policiais na temporada de verão e a criminalidade vai lá embaixo, porque tem polícia na rua. Então, quanto mais segurança também na praia, menos gente que vai sofrer a possibilidade de um afogamento, menos problema no hospital. Então, sim, eu acho importante a gente poder adequar, vamos tentar enviar essa solicitação. Como nós temos quinta, hoje é terça-feira, nós temos quarta e quinta, até amanhã à noite dá para se adequar aqui à legislação para dentro do prazo poder votar na quinta-feira à noite e publicar na sexta-feira e fazer as provas no final de semana, vereador. Hã? Conseguiram. A princípio, vereador Matheus, a princípio está marcado para quinta-feira à noite. Agora, se nós pudermos, tecnicamente, passar para sexta-feira, que o senhor acompanhou, foi na formatura, tem um envolvimento com os CVTs, eu acho que não podemos votar. Seria sexta-feira à noite, é isso, vereador? Sexta-tarde. Sexta-tarde, você pode, vereador Silvio? 5 horas. Pode. 16 horas. Pode. Pode, doutor Arnaldo? Não? 16. Doutor Arnaldo, eu vou no seu lugar lá. Eu vou lá quebrar o senhor. Eu vou lá injetar o corpo. Não tem problema, doutor Arnaldo? Hã? De qualquer forma, a sua preocupação é importante, vereador. O senhor sempre preza pela legalidade, pela constitucionalidade, mas então, nessa nova lei está tudo adequado, pode ficar tranquilo que nós não estaremos expostos nessa legislação. Hoje mesmo eu estive conversando com o promotor pela nova legislação, deixamos lá a par, à disposição, levamos toda a documentação junto ao nosso procurador, levamos todo o material para o promotor à disposição para ver que nós não estamos escondendo nada, melhoramos bastante a legislação, deixamos tudo à disposição para ele poder analisar e julgar essa legislação que está em vigor, que já começou a ser contratada com as pessoas. Sexta-feira, a princípio, vão ser chamados aí o restante dos funcionários aí, uma grande maioria já vai ser chamado na sexta-feira aí, no bom. Então, de qualquer forma, parece estar tudo dentro da normalidade. Levei tudo, fiz diversas perguntas, diversas indagações, estávamos preparados para poder auxiliar e explicar todas as demandas que o Ministério Público solicitou. Nós respondemos lá numa reunião com ele. A princípio fica convocado quinta-feira à noite, com a possibilidade de, por escrito, ser passado para sexta-feira às 16 horas. Eu tenho receio, vereador, por causa da publicação do bom, de dar um impedimento das provas já serem no sábado, entende? Então, teve publicação, teve alguma restrição de não poder ter o final de semana, já suspenderam as provas, então na dúvida eu vou fazer isso. Mas a princípio eu acho que vai ser sexta-feira às 16 horas. Princípio, mas se for convocada por escrito novamente, todos os vereadores podem ser convocados na sexta-feira se for alterado o dia. Então ficamos 2 dias marcados, com as 2 possibilidades. Mas a princípio é quinta-feira às 18 horas. Se não tiver, vai ser sexta-feira às 16 horas.
Vamos viabilizar. Vereador, hoje, você me desculpe, eu atrasei um pouco, eu estava no MP lá, sabatinado pelo promotor. Por diversos processos de andamento, eu tive que ir lá, fui convocado. Inclusive também, vereador, tivemos indagações, vamos ter que ter uma reunião. Encerrado em ordem do dia. Eu tenho um compromisso em Santos, vereadores. Na realidade, fica a critério de vocês. Eu iria sair ou ia continuar, mas parece que vocês decidiram por. Vai continuar ou vai encerrar? Vai encerrar? Encerrar todo mundo tudo de acordo, vereadores? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Falei. Eu não pesquei esse oi. O que aconteceu com esse oi? O que aconteceu com esse oi que eu não estou sabendo?